Então vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Então esse capítulo, ele fala bem, isso é bem atual, que a gente vê bem muitos influenciadores de redes sociais divulgando, né? A caridade e tal. Então ele fala o seguinte: você pode fazer a caridade, né? Mas não fazer o marketing todo para se promover através dessa caridade, tá? Porque isso não vai ter valor para Deus, né? Então, assim, você tem que fazer a caridade discretamente, né? Sem se promover. Às vezes você pode se promover para estimular outras pessoas também a aderirem à caridade. É essa forma que eu entendo isso, tá? Mas existe alguns apresentadores de televisão, não só no Instagram, né? Apresentadores de TV. Então eles fazem a caridade para se promover, né? E dessa forma tá errado, tá? Não é a melhor forma de você fazer a caridade, tá? Esses dias umas semanas atrás, eu vi que tinha um influencer que ele veio do casamento e não gastou o dinheiro da lua de mel, aí ele saiu do aeroporto, não sei se era no Rio, em São Paulo, ele tava andando no carro dele lá, super luxuoso, e encontrou do lado uma família num carro humilde. Aí ele mandou parar a família, assim, todo arrogante, virou e falou: vou te dar um carro novo. E aí filmando tudo para aparecer nas redes sociais. Ah, eu não gastei tanto no na minha lua de mel, sobrou tanto, eu vou comprar um carro novo para você, né? Então, assim, será se é isso a caridade? Tem que filmar para se promover? Essa é a forma certa, né? Quando você quer fazer as coisas da forma certa, você não precisa se promover, né? Mas como eu falei, às vezes você. Desculpa, pessoal, minha garganta hoje está coçando. Então, às vezes você faz essa promoção quando é o intuito de ganhar seguidores, várias pessoas, para também fazer a caridade, né? Eu vejo esse tema muito atual hoje nas redes sociais, Instagram, Face, TikTok, tá? Será se essa é a forma correta, né? E aqui ele diz que não, que essa não é a forma correta, né? E aí ele coloca aqui, ó, em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais mérito é ocultar a mão que dá, né? A gente vê, eu não conheço muito a história do Ayrton Senna, né? Mas depois que ele desencarnou, apareceu muito esse tema, que ele ajudava, tinha projetos sociais, tudo, né? E ele não divulgava muito isso, né? Acho que essa é a forma correta de você fazer a caridade, né? Ah, eu quero fazer caridade, quero divulgar para pessoas seguirem. Divulga, né? Mas divulgar para você crescer na rede social, ter mais seguidores, like e tal, essa não é a forma correta, né? E aqui ele coloca, isso aqui eu me lembrei muito do Rio Grande do Sul, né? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Olha só como é atual esse texto, né? Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um gravado sem se queixarem. E esses infortúnios discretos ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Então, assim, nas grandes calamidades como ocorreu no Rio Grande do Sul, não estou condenando a ajuda do Rio Grande do Sul. Acho muito bonito, o Brasil todo se uniu, tudo. Ajudaram bastante o Rio Grande do Sul, tá? Com doações, eu acho que essa é a forma correta, tá? Mas não é só nessas grandes calamidades que a gente pode fazer a caridade. Tem muita gente aí que não está aparecendo na televisão, muitas regiões, tá? Que precisam da caridade e não estão aparecendo, não estão na mídia ainda, né? Essas pessoas sofrem quietas, né? Não vão na televisão, não tem espaço na rádio, né? Então esse texto
meu entender, ele fala sobre isso, né? Aqui ele coloca uma história de uma mulher, tá? No capítulo 13, eu dei uma resumida porque é grande, tá? Ele coloca aqui: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado? E aí ela traz uma filha também com os trajes simples, né? Entra numa casa só de da aparência simples, onde sem vida é conhecida, pois que a entrada saudam respeitosamente. Onde vai ela? Sobe até a mãozada, onde faz uma mãe de família cercada de crianças, sua chegada, alegria naqueles rostos emagrecidos, são crianças carentes, né? É que ela vai acalmar-lhe todas as dores, traz o de que necessita, condimentos de meigas e consoladoras palavras, né? Que faz os seus protegidos, são as crianças, né? Que aceita o benefício sem corar. Então ele coloca essa história aqui, que a verdadeira caridade, ela é feita de forma discreta, né? Então, pela história aqui, essa mulher é uma mulher rica, né? Que ela veste roupas simples e vai fazer a caridade, né? Essa é a forma correta, né? E aí é uma frase que eu sempre repito, né, nas palestras, que eu acho muito importante, a do Kardec, né? Não há salvação sem caridade, tá? Ah, mas eu não estou fazendo mal, mas você não está evoluindo. Se você não está fazendo a caridade, não basta só não fazer o mal, tá? Você não está evoluindo. Então a caridade, ela é essencial, ela é fundamental para a nossa evolução. Quanto mais você ajuda, mais a vida vai te ajudar. Essa é a lei. E aqui ele conta que, estando Jesus sentado, eu acho, gosto bastante dessa história, né? Tem pessoas que falam que para fazer caridade você tem que ser milionário. Essa história aqui, ó. Estando Jesus sentado de frente, né? A observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, né? As doações. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 moedas, de valor 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas, né? Todos estavam fazendo doações de dinheiro. Por isso que todos os outros deram o que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, às vezes, a caridade não é você dar uma grande quantidade de dinheiro. A gente vai ver daqui a pouco como é feita essa caridade pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? A caridade, você pode dar pouco, tá? E às vezes o pouco que você dá é muito mais para Deus, para Jesus, do que um milionário doando milhões, né? Porque ela parte da tua necessidade, da tua visão de crescimento, né? Então, eu não tenho dinheiro para doar. Você pode doar R$ 10, 20, né? Que esse pouco é muito para Jesus. Então haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Infelizmente, Maria vive a sonhar com os meios. Olha só como é atual isso, né? A maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável ensaixo aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, de casamentos, né? Então, olha só como isso está atual hoje, né? Quantas pessoas buscam enriquecer ilicitamente, de súbito, sem esforço, né? Então, quer dizer do que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos, certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, né? Então, quantas pessoas a gente vê, eu conheço muitas no meu redor, que eles querem enriquecer uma vida fácil, né? E as pessoas acham que a riqueza, ela vai te dar toda a felicidade, né? Um dos maiores números de suicídio hoje no mundo é da classe alta, né? Será que essa riqueza traz felicidade? Né? Por que tem tantas pessoas da classe alta
né? Um índice alto de alcoolismo, dependência química, né? Será se é isso que é felicidade, né? Uma coisa para a gente pensar, né? E levar para casa isso, né? Antes de dormir, que é a felicidade, né? A gente tem essa visão muito ocidental da... Ah, o fulano tá feliz, fez um bom casamento, tem um bom emprego, né? Mas será que essas pessoas que fizeram um bom casamento, têm um bom emprego, conseguiram a felicidade? É isso, né? É uma estabilidade financeira? Comprar uma televisão, comprar um carro melhor, né? Meu ponto de vista, a felicidade ela vem quando você começa a doar o que você tem, né? E aí você ganha um propósito na vida, né? Eu contei de um cara que montou uma startup, acho que eu falei na palestra aí, no centro, né? E ele montou um jogo super conhecido, tá? A Microsoft comprou por acho que 1 bilhão, quase 2 bilhões de dólares, né? E aí ele entrou em depressão depois que ele vendeu. Aí ele comprou mansões, conheceu o mundo, viajou, teve relacionamento com as modelos mais bonitas e entrou em depressão. E ele deu uma entrevista, sumiu da mídia, e perguntaram: pô, mas você não tá feliz? Você conseguiu ser bilionário, você tem uma vida de luxo, né? Mora em casas, mansões, você viaja o mundo, tem jatinho particular. Aí ele falou assim: depois que eu vendi minha empresa, eu perdi o propósito. Eu não preciso mais trabalhar, mas eu entrei em depressão que eu perdi meu propósito. Quando eu tinha minha startup de software, de jogos, eu tinha um propósito de crescer. Depois que eu vendi para a Microsoft, eu entrei em depressão profunda porque eu perdi meu propósito, né? Então eu acredito que a felicidade, ela não está no dinheiro, não está no emprego, numa estabilidade, ela está num propósito, né? E aí a gente tem que perguntar que propósito nós temos nessa vida, né? Qual o meu propósito, né? O que que eu acho de felicidade? Quando deste uns festim, eu gosto bastante dessa história, né? Disse Jesus: não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados, né? Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna suas mesas os mendigos de rua, né? Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapaz de apanhar os delicados pensamentos, né? Eu sempre falo, essa é a forma que Jesus pregava é por metáforas, né? Então, assim, há várias formas de você interpretar. E eu acredito, essa é a minha forma de interpretação, vocês podem ter as de vocês, não existe uma correta, né? A festa, festim, no meu ponto de vista, é ajudar o próximo. Então ele fala, ajudar o próximo, os amigos, é muito fácil, né? Mas o correto não é só ajudar os amigos, é ajudar os pobres, os estropiados, as pessoas que estão precisando mesmo de ajuda, né? Dar uma palavra, ajuda, ela não é só financeira, né? É uma ajuda de palavras, né? Você motivar aquela pessoa, parar para escutar, tudo isso é uma ajuda, né? A gente pensa muito que a ajuda é só financeiro, né? Mas ela é mais do que financeira. A menos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizesse eles. Então, assim, ele fala que nós temos que amar todos e tratar o próximo como a gente como a gente quer que fosse tratado. Se todo mundo fizesse isso, aí ele coloca aqui, né? Todos seriam felizes, né? Não teria mais ódio, ressentimento, rancor, vingança, violência, né? O mundo seria muito melhor se todos fizessem somente esse mandamento, né? Tratar o outro como você quer que seja tratado, né? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente não segue isso? A gente acaba tratando mal um parente, um amigo, um vizinho,
né? Então eu sempre tento fazer isso. Não é fácil, tá? Às vezes você perde a paciência, mas eu sempre trato a pessoa como eu queria que ela me tratasse. Eu acho que esse é o grande segredo de fazer um mundo melhor, tá? Às vezes tem uma pessoa que é difícil e ela exige mais esforço para você manter a paciência. E aí, quando você começa a tratar bem, tá? Como você quer ser tratado, essa pessoa ela começa a mudar, tá? Ela vai mudar, tenho certeza que sim. Aqui ele fala como eu tenho que fazer a caridade. Olha só, como eu vou fazer a caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? E perguntaram isso para Jesus e aí foi respondido, amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podei fazê-la por pensamento. Olha só como é fácil você fazer a caridade. Não é só financeiro, tá? Você pode fazer por pensamento, por palavras, pelo ouvido, escutando aquela pessoa e por ações, né? O pensamento, orando por aquela pessoa, né? Olha como é fácil fazer a caridade, tá? Então, uma lição de casa aí para a gente praticar. Qual a caridade eu tenho que fazer? Ah, não tenho a financeira. Ora pela pessoa, reza pela pessoa, tá? Ah, não tenho paciência para rezar. Escuta aquela pessoa, tá? Tem pessoas que precisam ser escutadas, né? Estão momentos difíceis e às vezes você escutando, né? Você dá um alívio tão grande para aquela pessoa, você aumenta a frequência do pensamento dela e você tira ela de uma situação mais baixa, né? Mais depressiva, né? Ou então com palavras. Então, há várias formas de fazer a caridade, né? Você pode também fazer com trabalho voluntário, ajuda financeira, ajuda pelo pensamento, ajuda como ele falou aqui no Livro dos Espíritas, pela oração. Então, há muitas formas de fazer, né? E aí, uma pergunta que eu faço: nós estamos fazendo a caridade? Ah, não tenho tempo. A gente escuta muito isso nessa vida moderna que a gente tem de São Paulo. Ah, eu não tenho tempo, né? Mas será que a gente não tem tempo 30 segundos antes de dormir para rezar por uma pessoa, para mandar um pensamento bom para essa pessoa, tá? Isso ajuda muito. O pensamento é toda energia materializada. O que nós pensamos hoje, a nossa realidade hoje de pensamento é o que seremos amanhã. O que nós somos hoje foi o que nós pensamos ontem, né? A nossa realidade totalmente é moldada pelo pensamento, tá? Ah, mas eu não estou numa situação muito boa, no presente. Certeza que o teu pensamento, a tua energia levou para isso, né? A energia do pensamento, a nossa frequência, a vibração, ela é tudo responsável por o que nós vamos colher, tá? É tudo uma forma de aprendizado, né? Não é uma punição, é uma forma de aprendizado, né? A gente aprende muito pela dor e evolui muito pela dor. Então ele coloca aqui que há várias maneiras de fazer a caridade, né? E aí as pessoas confundem a caridade só pelo valor da esmola, o valor financeiro, né? A diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra, tá? A caridade, ela só não é dar uma esmola, tá? É como a gente viu no último slide, né? Que se deve pensar dos que... Eu gostei bastante desse texto aqui. Que se deve pensar dos que recebem a ingratidão em paga de benefícios que fizeram de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então tem muita gente que fala, pô, eu fiz a caridade para aquela família, ajudei e agora eu colho ingratidão, né? Aí eu sempre falo, a gente tem que fazer o bem sem esperar que a pessoa vai agradecer, vai dizer um obrigado, oh, muito obrigado, você me ajudou muito, tá? A gente só tem que fazer o bem, tá? Eu sempre falo para Dani
Que a gente não tem que esperar muito das pessoas, tá? Apoio. Às vezes a minha esposa, ela, eu ajudei a pessoa lá e a pessoa agora não reconhece. Eu falo, ó, ajuda, a gente só ajuda, tá? Se a pessoa reconhecer, ótimo, a gente fica muito grato. Mas se a pessoa não reconhecer e te dar ingratidão, né, continua ajudando, tá? Continua ajudando porque uma pessoa que é ajudada e mostra ingratidão, a gente tem que ter pena dela, né? Ela está ainda num nível de evolução muito perdido ainda, né? Que ela não sabe reconhecer uma ajuda, né? Ela ainda é uma pessoa ingrata. Então essas pessoas a gente tem que ter pena, são pessoas infelizes, que a gente tem que ajudar mais e orar mais por elas. Agora nós vamos para o capítulo 14. A voz está faltando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo? Ou vamos passar para o 14? Então vamos passar para o 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Entretanto, vindo da sua, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo, Jesus. Ora, o povo se assentará em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu, Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E repassando a olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres. Nem todos os pais são perfeitos, porque a gente sabe que nós temos a lei do karma. Então, às vezes, um espírito que não tínhamos muita afinidade em outras vidas, né? Que tivemos problemas seríssimos de conexão, esse espírito ele volta como um irmão nosso, um pai, uma mãe, e mesmo sendo sem a memória de saber o que foi nesse desafeto, ele vem no inconsciente aquela fobia do filho ou da filha, né? Isso acontece muito, né? Então nem sempre os pais nossos nessa vida são as pessoas que mais nos amavam em outras vidas, né? Às vezes são as pessoas que mais nos odiavam em outra vida. E aí quando eles voltam, né, não vai ser tranquilo a sua vida, né, com um pai e uma mãe dessa. Eu acredito que é mais ou menos isso que ele fala, que alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, não são os melhores pais, mas a Deus é quem compete puni-lo e não a seus filhos, né? Não compete a estes, não, os filhos censurá-los, porque talvez haja merecido que aqueles fossem quais se mostram, né? Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as expressões de outros, não diga mal do próximo, né? Então a gente não tem que condenar quando a gente tem um tio, um avô, uma mãe, um irmão, um parente muito próximo, né? Quem somos nós para questioná-lo, né? Para condená-lo, né? A gente só tem que aceitar, tá? Aceitar e tentar aprender, né? Com o karma, né? Por que tem aquela não afinidade com aquele parente e tentar consertar? É fácil? Não, na teoria é muito fácil, mas na prática não. Se você recebe 20, 30 anos de ódio com aquele parente, para você transmitir amor para aquela pessoa é muito difícil, né? É muito fácil a gente transmitir amor quando a gente ama muito uma pessoa, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, uma filha, um filho. E a gente ama muito quando a gente olha, a gente já transmite amor para aquela pessoa, né? Mas quando a gente não recebe nada de amor para aquele parente, só ódio, rancor, violência, e aí
ter que transmitir é muito difícil, né? A psicologia diz que a gente só transmite o que nós recebemos na infância, né? Crianças que são espancadas na infância, quando elas crescem, têm filhos, elas acabam espancando os filhos, né? Porque é a única coisa que ela aprendeu. Então a gente só transmite o que nós recebemos, né? Mas no caminho da evolução a gente tem que melhorar como pessoa. E aí a gente tem que podar. Se você recebeu violência, ódio na infância, a gente tem que transformar isso em amor e transmitir para essa pessoa em amor. É fácil, não, mas é tentando que a gente consegue. Tenta, cai, resiliência, levanta, tenta, cai, né? Esse é o caminho. Desde pequenininha, isso aqui eu passo que eu tenho uma filha pequena. Isso aqui, essa frase aqui, eu entendo bem. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de existências anteriores. Ao estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então ele fala aqui que uma criança é um corpo, né? Ali é só um corpo de uma criança, é um espírito antigo, um espírito velho, que vem com vícios, com defeitos, com egoísmo, né? E aí cabe aos pais o quê? A gente observar os defeitos e tentar, com muito amor, corrigi-los, né? Para que esses defeitos não cresçam mais e piorem mais o caráter daquela pessoa, né? Faz como um bom jardineiro, né? Que vai, corta os rebentos, tira as ervas daninhas, né? Vai plantando até crescer uma boa árvore, né? Então esse é o segredo quando nós somos pais, né? Que os filhos, eles não são parecidos com a gente. Por que eles não são? Eles são os espíritos antigos, né? Ali é só um corpo de uma criança, de um bebê, mas é um espírito como nós, que vem com vícios, com erros, com formas de melhorar. Então responde ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e te hospedamos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, toda vez que a gente ajuda, né, sem condenar, as pessoas condenam muito, né? Ah, aquele morador de rua tá lá porque merece, né? Eu não vou ajudar nada, não vou comprar um pão para ele, né? Nós somos muito bons para condenar, né? Então, aqui ele fala que aquele morador de rua, o mendigo, o bêbado, a rua, tá? Quando você ajuda ele, é como tá ajudando Jesus. Em vez de condenar, a gente tem que abrir a mente, né? A gente não sabe a história daquela pessoa, né? Como ele foi parar lá na rua, né? A Gaila fez amizade com um casal de moradores de rua e ela ficou muito amiga deles, né? Era a Luciana. É, ela tá viva ainda. E aí um dia ela contou a história lá pra mim, que eles tinham um emprego, tinham uma estabilidade em Sorocaba, só que os dois eles perderam o emprego, foram morar na rua. E às vezes eu olhava a Luciana bêbada, né? Totalmente, não todas as vezes, mas de vez em quando eu encontrava muito com ela. Ela morava muito perto lá de casa. E, e quem sou eu para condenar? Pô, essa mulher tá bebendo, como é a vida na rua, né? Ela já saiu da rua, arrumou um emprego, foi para BH, ela mandou uma foto esses dias para Gaia, é dela, ela tá super diferente, tá trabalhando no supermercado, o marido também arrumou um emprego, então eles alugaram um, uma casinha pequena, né? Estão vivendo agora com uma estrutura muito boa. Ela engordou uns 20 quilos, eu quase não conhecia a Luciana na foto, né?
Então, assim, é muito fácil a gente condenar. Pô, essa mulher tá na rua porque tá bêbada. Ah, ela não quer procurar emprego. Como é que é o psicológico dessa pessoa, né? Como é a autoestima dela, né? Ela nunca me pediu nada de dinheiro todo, mas toda vez que eu sentava, conversava, tentava animar, né? Não ficava procura emprego, vai lá, sai dessa vida, mas sempre dava algumas palavras para aumentar a autoestima dela, né? Porque um morador de rua, você tem autoestima muito baixa, né? Você passa e ninguém fala com você, você é como se fosse um fantasma. Ninguém sabe que você existe. Só um minutinho aqui que eu vou carregar o computador. Pronto. A Alice falou aqui, boa noite. Vivi isso com meu filho, eu vivo. Eu vivo todo dia, Alice, todo dia. Eu me lembro que uma vez eu entrei no supermercado e uma caixa, eu tinha a idade da Gaia. A caixa me deu o troco errado a mais. Aí eu fui lá e devolvi. Esses dias aconteceu isso com a Gaia e ela não queria devolver, foi uma luta. Tive que convencer o filho que é teu, e o que não é teu, não é teu. Devolve lá. Aí ela foi lá, mas super zangada, né? Ela queria comprar doce e várias coisas com esse dinheiro, né? Então as crianças, elas são só, é só o corpo de criança, né? É um espírito antigo, com muitas qualidades, mas também como nós, com muitos defeitos, né? Esse capítulo eu gosto bastante, que eu acredito muito nisso, eu sempre falo também do Kardec, né? Capítulo 15, ele fala assim: fora da caridade não há salvação. Kardec ele sempre diz isso aí. Não adianta você só não fazer o bem. Desculpa, só não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. A evolução é isso, né? Eu estou lendo um livro que eu achei muito interessante. Ele fala sobre a cura pelas mãos, né? E existem várias religiões e filosofias que têm isso aí. O reiki, não sei se vocês conhecem o reiki, é a cura pelas mãos, né? E o kardecismo também tem essa cura, né, pelas mãos. E esse livro ele fala assim, que há três tipos de energia que quando você quer para curar a pessoa, qualquer pessoa, você não precisa falar palavras mágicas, ler vários livros para entender isso, é só você, como o reiki, você bota a mão e a energia vem. Quando você capta a energia da natureza, ela tem uma cura paliativa, tá? Aí ele vai explicando as energias dos cristais, da natureza. Ele fala que a terceira energia é a mais forte, que é a energia divina. Quando você se conecta com a energia divina, aí você cura aquela pessoa para sempre. Ela pode ter um câncer terminal, né? E aí você cura. E ele explica, para você se conectar com a energia divina, você tem que fazer a caridade, né? Você tem que tentar ser uma pessoa melhor, né? Todo dia tentar ter um autoconhecimento, tentar ser uma pessoa melhor como pessoa, né? Então ele fala, as pessoas que fazem isso, elas conseguem conectar nessa energia divina, é como se fosse um rio. Você pega essa energia desse rio e aí você faz curas, né, em pessoas terminais, curas totalmente impossíveis pela medicina atual, né? Tudo isso como conectando, sendo uma pessoa melhor. Quanto mais você ajuda, mais tenta ser uma pessoa melhor, mais você se conecta facilmente com essa energia divina. Então aqui ele fala, fora da caridade não há salvação. Então levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Isso aqui é meu, né?
Disse Jesus: respondeste muito bem, fazei isto e viverás. Ele é meu. Um homem que descia de Jerusalém. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. Eu acho que essa é uma das histórias mais conhecidas, né? Que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram assaltaram e espancaram ele. Ele ficou semi-morto. E aí apareceu um sacerdote, né? Ele olhou e passou adiante. Apareceu um levita, né? Que também veio ao lugar e, tendo observado, passou igualmente adiante. E depois foi um samaritano, né? E aí o samaritano aproximou-se dele, deitou-se no óleo, passou remédio, limpou as feridas, deu água, deu comida e levou-o na hospedaria. No dia seguinte, tirou 2 denários, era a moeda dos romanos, né? E os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, tudo que desprendeis a mais, eu te pagarei quando eu regressar. E aí a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que estava precisando? O doutor da lei, que era um religioso, seria um sacerdote, um padre hoje, um pastor, né? Quem fez a coisa certa? O samaritano, né? E aí ele usa essa palavra samaritano porque na época os judeus eles olhavam muito mal o samaritano. Né? Eles eram mal vistos, discriminados, né? Eles não se aproximavam, não tinha conexão, não interagiam. E ele fala, essa história é para dizer que qualquer pessoa pode conectar. Não é porque você é um doutor da lei, um pastor, um padre, que você está fazendo bem, né? Que você é um espírito evoluído. Né? A gente vê na internet quantos pastores pregam ódio, né? Quantos padres fazem coisas que não são corretas, né? Pedofilia. Então não é o fato de você estar seguindo uma religião ou de você ser uma autoridade naquela religião que mostra que você é evoluído, né? Liz, pode falar, tá? Dessas experiências aí, pode. Você quer abrir o microfone e falar? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Liz. É Sandra, né? Então, eu tive uma experiência faz uns 20 anos. Frequento a Seara já há muitos anos também. E o meu irmão, ele teve um problema muito sério com um obsessor. E eu fazia evangelhos do lar. E nesse dia caiu sobre o tema de perdão. E aí o meu irmão, ele se rebelou. E eu fazia exatamente isso. Não tinha muita experiência sobre, mas eu pegava a água, energizava e falava para que curasse meu irmão. E meu irmão melhorou, foi melhorando, fez alguns trabalhos na Seara, mas essa questão da água é muito, muito verdadeira. E aí minha mãe falava, filha, só você consegue acalmar o Fernando, faz aquela água que eu não consigo fazer. E eu falava, mãe, a senhora tem mais força ainda porque a senhora é mãe. Qualquer um pode fazer isso. E realmente ele melhorou. Essa foi uma experiência. Passaram-se uns anos, eu fiz um curso sobre isso também, sobre benzimento e fala sobre isso. E eu ajudei uma outra pessoa também. E a esposa estava já no final de câncer, estava internada e ele estava muito desesperado porque ele queria falar com ela. E eu energizei uma água. Falei, se você conseguir fazer com que ela beba essa água pelo menos para, né, passar essa energia para ela, e a surpresa é que ela saiu daquele coma que ela estava, conseguiu falar com ele e ele pelo menos se despediu dela. Então, Nossa, que legal. poder, História sim, bonita, Sandra. sim, algumas das experiências vividas, dentre outras que eu tive, mas essa questão da água é algo muito realmente que funciona. Porque é a fé depositada, na verdade, né? É a fé. Isso. Qualquer um É, realmente pode o que fazer eu tô isso. lendo nesse livro. Ele diz assim: qualquer pessoa pode curar, ela só Isso. precisa se conectar nessas 3 tipos de energia, né? É isso mesmo. A Sim, energia da sim. natureza, dos cristais, ele fala dos elementos, ela Sim. cura, mas é o paliativo.
Aí ele fala, Exatamente. se você entra na energia divina, aí você cura qualquer coisa. É Para isso sempre mesmo. daquela pessoa nessa vida, né? É, a Eu gente, achei bem interessante esse é livro, assim, eu gostei bastante. a gente dá aquilo que a gente tem no coração. Então, assim, se você tem a alma pura, você tem um coração para a caridade, funciona. É, eu concordo. E aí você não Isso. precisa ler grandes livros, Não, falar palavras estrambólicas, não, difíceis, não precisa. mantas, tá? É só o querer ajudar, né? Isso Você mesmo. quer e você se conecta com aquela energia e transforma aquela energia para aquela pessoa que está precisando, né? Sim, é isso Eu mesmo. achei super interessante esse livro. Quem quiser depois eu até posto, eu li ele digital, tá? Eu baixei Legal. ele da internet. Quem quiser depois manda uma mensagem lá no grupo que eu procuro aqui e envio. É Eu assim, eu acho não bem procuro interessante. comentar sobre isso, que é aquilo que a gente estava falando no tema, que a mão direita faz que a esquerda não saiba. Mas, como a gente está no curso, então eu achei legal falar. Mas é legal colocar essas experiências para compartilhar. Isso é Sim, muito sim. bom, né? É Bom, muito bom compartilhar. obrigada pela oportunidade. Bom, vamos voltar lá. Pessoal, desculpa, minha voz está faltando aqui. Tô curando de uma gripe assim, brutal mesmo. Então ele fala aqui, eu gosto muito dessa frase aqui, a humildade é coisa de gente rica de espírito, né? No, no livro dos Espíritos a gente estuda um trecho que o Espírito da Verdade, ele responde uma pergunta do Kardec e ele fala assim, as pessoas mais humildes são os espíritos mais evoluídos. Se você quer saber quem é um espírito evoluído, olha a humildade. Se a pessoa é humilde, tá? Então, eu me lembro muito da faculdade que eu tinha uns professores assim que falavam que já sabiam tudo, que eram muito bons. Aí depois eu olhava assim, aqueles professores não sabiam de nada, né? O conhecimento é ilimitado, né? Tem como você estudar um pouquinho de física, matemática e achar que já domina tudo, né? Quando na Grécia Antiga, quando foram pro oráculo e perguntaram pro oráculo de Delfos quem era a pessoa mais inteligente viva naquele mundo, e aí falaram do Sócrates, né? E aí foram falar isso pro Sócrates. O Sócrates respondeu assim: só sei que nada sei. Eu entendo assim: quanto mais ele estuda, mais ele vê que não sabe nada, né? Então isso mostra a humildade dele, né? O Sócrates ele é considerado um dos precursores do cristianismo. Ah, mas o cara é filósofo, não era religioso. Sim, porque o que ele pregava é muito parecido com o que o cristianismo prega hoje. Então, quando você vê um pastor, um líder religioso, naquela arrogância, dizendo que domina isso, aquilo, é um espírito ainda muito baixo em evolução, né? Porque todos os espíritos muito evoluídos, eles são humildes, né? Eu vejo o Papa que faleceu, né, que desencarnou, o Papa Francisco, né? Tem aquela guarda suíça que fica com aquelas fantasias lá, bem exóticas, né? E o cara fica em pé no quarto dele, né, na porta do quarto, sendo a guarda dele lá, proteção. E ele ia lá, levava uma cadeira, senta aí, levava uma água, levava uma comida. E o guarda, não, não posso sentar, eu tenho que ficar em pé. Ele, não, você não vai ficar em pé, está desconfortável essa posição. Senta, vou trazer uma comida, vou trazer uma água para beber. É isso que você vê um espírito evoluído, né? É na humildade, né? O Papa Francisco, quando ele desencarnou, eu li uma reportagem, parece que ele tinha US$ 100 na conta, né? Nada, né? É aquele espírito que não tem aquela gana de juntar, acumular, né? Ele até rejeitou os aposentos do Papa, né? Porque ele achou muito luxuoso. E aí ele ficou num quarto lá que era dos visitantes do Vaticano, que era um quarto simples, né? Então é nesse ponto que você vê a evolução do espírito, né? Se ele é um espírito humilde, humildade e evolução, elas andam muito juntas. Então, eu me lembro muito dessa pergunta que fizeram do Kardec lá, que o espírito respondeu, né?
Então ele fala, você quer reconhecer um espírito muito evoluído? Olha na humildade dele. Né? Como ele se comporta com as pessoas humildes, né? Como ele trata todo mundo, né? Se ele está perdido naquela vida luxuosa, né? Eu vejo os pastores andando de avião, de helicóptero, em mansões. Será se essa é a forma que Jesus pregou? Né? Essa é a forma correta, né? De enganar os fiéis, roubar sem pegar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Essa é a forma correta de evolução desse mundo. Né? Então as pessoas. Tinha um filósofo antigo, alemão, que ele dizia assim: a religião é o ópio do povo. Eu acho assim que o povo é o ópio da religião, né? As pessoas mudam a religião para se beneficiarem, né? E a gente tem que ter muito cuidado disso, tá? A gente vê muitos padres, não só padres, pastores, pessoas do kardecismo também, muito conhecidas, né? Que tem uma, um poder muito forte sobre as pessoas sucumbirem nisso, né? A vaidade, ela destrói muito, né? E às vezes você vê que aquele espírito ele não é tão evoluído, né? Ele não sabe lidar com a fama daquele momento e acaba no luxo, né? E vive uma vida niilista, né? Niilista vem do grego, né? Nihil, nadista. Né? A gente fala que uma pessoa é niilista, é como se falasse nadista. E aí ele fala aqui, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Se a gente observar toda a história do Novo Testamento de Jesus, ele sempre bate nessas duas teclas, caridade e humildade. Né? Um dos motivos dos judeus não aceitarem Jesus, né, nas profecias que tinha, é que eles esperavam um rei rico, poderoso, que fosse exterminar todas as nações, matasse todo mundo, roubasse o gado dos outros, as terras, entendeu? E levasse o povo de Deus, entre aspas, Israel, à glória, né? E aí veio um filho do carpinteiro, humilde, sem exércitos, sem carroças ricas, sem ouro. Isso foi um dos motivos dos judeus não aceitarem. Né? Eles esperavam um rei rico, que, que fosse fazer muitas guerras com todos ali. Como no Antigo Testamento, os judeus fizeram muitas guerras de extermínio. Os moabitas, coabitas, eles foram exterminados. Né? Igual o sistema do Hitler, do nazismo, os moabitas e os coabitas, que eram tribos, que eram vizinhos aos judeus, foram exterminados. O Antigo Testamento conta bem um detalhe, tá? Eles se orgulham lá, ao fio da navalha passamos as mulheres e os homens, as mulheres e as crianças, né? Matamos mulher e criança. Não mudou muito a história hoje, né? A história se repete, né? Então a gente tem muito cuidado com esses líderes, né? Que não pregam a unidade, que não prega a caridade, né? Que você vive nessa onda de luxo, né? Isso é em todas as religiões. Eu li uma reportagem da Tailândia, que eles são budistas. E na reportagem que eu estava lendo, eles comentam que a religião lá, as pessoas não estão mais seguindo, porque tiveram vários escândalos dos monges budistas, assim, com luxo, ostentando relógios de 100 mil, fazendo grandes festas, com várias mulheres, andando de jatinho particular, com roupas de grife, né? E aí tiveram vários casos desse de escândalo na imprensa, né? E aí isso impactou na crença do tailandês, né? Da religião, né? Eles começaram a desacreditar na religião, né? Então a gente tem que ter cuidado muito com esses líderes que não pregam a humildade e a caridade, né? O cristianismo, eu sempre falo, é uma filosofia muito simples, porque assim, você não precisa ler muitos livros com a filosofia oriental para entender, você não precisa estudar muito, ele é baseado em humildade e caridade, que foi a vida de Jesus. Né? Esses dois itens são os pilares, né? Te deram um soco numa face, vira outra.
para a pessoa dar, né? Olha só quantas guerras de países cristãos acabariam se as pessoas seguissem isso, né? Hoje nós temos várias guerras no mundo aí e são países cristãos, né? Então, receber um soco, você vira outro. O cristianismo ele prega a não violência. Se alguém se torna um país de referência e prega guerra, tudo, eu considero esse país cristão. Tá? Ele pode pregar outra religião, porque a religião cristã é muito simples. É a humildade, caridade e a não violência. Esses são os pilares do cristianismo. Né? Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Minha garganta tá ruim. Alguém quer fazer algum comentário? Muito boa a aula de hoje, hein? Hoje quase não aconteceu essa aula. Igual, a A gente tem internet aqui, aqui, a internet caiu e aí eu a fiquei gente sem também internet. demorou para entrar. É, Aqui a, foi muita frescura para entrar, mas enfim. a Eu internet queria falar caiu, um pouquinho eu da, tive que da, da, pegar do da- vizinho. Aí o vizinho cedeu aqui. Hum. Eu tô fora de São Paulo hoje. Hoje eu consegui participar, eu não estava conseguindo participar essas outras segundas-feiras. Tem algum caderno que tem que colocar de quem está fazendo? Como que é? Daniel, eu vou. É Daniel, né? Isso. Eu vou fazer assim, Daniel. Antes eu fazia. Eu anotava. Quando eu Uhum. subir essa aula, eu vou tentar subir no fim de semana, depois do sábado. Certo. Aí eu vou botar um link para fazer a lista de presença. Aí quem assistiu marca lá e fica mais organizada. Já fica tudo automatizado lá. Muito obrigado Tá? por hoje, viu, Juliano? O que que eu vou colocar? Vou colocar na lista, eu vou colocar a palavra-chave. Aí você coloca Casa do Evangelho, palavra-chave, tá? Ok, ok. Toda a lista de presença a gente bota uma palavra-chave. Então é dessa aula Casa do Evangelho. Aí eu vou subir, aí se você é muito importante essa presença para a gente ter uma ideia. Tá? Hoje o mundo são dados, né? Uhum. Então a gente precisa desses dados para saber se a gente volta ao presencial, se fica no online, entendeu? Se está indo mais pessoas no presencial do que no online, como é a participação. Eu gosto bastante do online porque, assim, toda segunda eu estou numa cidade diferente. Hoje eu estou em São Carlos. Entendi, E aí eu consigo participar com vocês, né? entendi. Eu estou Fica precisando mais fazer, fácil. a doutora aqui pediu para mim começar a fazer, porque os meus mentores estão pedindo para mim começar a trabalhar. Então, precisando fazer isso aqui, não posso faltar. Obrigado, Disciplina. viu? O que eu te falo assim, quando a gente está querendo seguir um caminho, a gente tem que, eu sempre falo, tem que escutar o silêncio. O silêncio, ele fala muito mais do que palavras, livros. Então, às vezes, quando a gente quer, digamos, uma orientação, o que seguir, como fazer esse caminho, começa a escutar o silêncio, tá? E aí você começa a desenvolver a intuição, que é digamos, é um tipo de mediunidade, a intuição, né? É uma forma de você se conectar. Tá? Mas faz muito bem entrar, tá? Se os teus mentores estão falando, seja bem-vindo. Tem muito trabalho aqui pra gente, caridade, humildade, muita coisa pra gente fazer. Obrigado. De nada. Ninguém mais quer comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Tá, antes de encerrar, eu sempre passo uma lição, né? O que a gente tem que dormir. Desculpa, hoje tá difícil falar. O que a gente tem que dormir para refletir. E o que hoje a lição para a gente fazer antes de dormir, quando chegar na cama, depois da oração,
é se perguntar: eu estou fazendo caridade? Que tipo de caridade eu posso fazer? Como começar a fazer isso? Ah, eu não tenho tempo, então eu vou fazer a caridade da oração ou do pensamento. Ah, eu tenho tempo, vou fazer um trabalho voluntário. Não tenho tempo, mas tenho dinheiro, vou fazer uma doação para alguma ONG, né? No Brasil a gente tem muitas ONGs boas, né, trabalhando. Né? Então vamos pensar que caminho da caridade eu preciso fazer. Né? E essa questão da caridade, tá? É certeza que você não vai estar ajudando a pessoa. Quanto mais caridade você faz, tá? Mais você evolui como ser humano, mais você abre a mente, mais você se conecta, né, com uma energia superior. E mais você se tem um domínio das tuas emoções, tá? Consegue resolver teus problemas reais do teu mundo mudando mais facilmente, né? Então, vamos passar essa tarefa. Eu estou fazendo caridade? Que tipo de caridade eu estou fazendo? Ela está sendo suficiente? Tá? Eu posso dar mais? Posso melhorar isso? Né? Posso trabalhar mais? Né? Vamos pensar nisso, tá? Antes de dormir. E a resposta vem. O silêncio, ele fala muitas coisas importantes para a gente. Quando a gente tenta escutar, né? Sempre recomendo, pelo menos uma vez por todo dia, tirar 5 minutos e escutar o silêncio. Certeza que você vai ter uma conexão e vai escutar muita coisa, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Desculpa hoje a voz falhando. Tô com a garganta um pouco irritada. Eu já falei o dia todo ali dando um treinamento. Bom descanso para todo mundo aí Obrigado. e Valeu até a pela aula. próxima semana, que essa semana eu vou ficar aqui em São Carlos, mas volto já no final dela. Um abração para todo mundo e até dessa da outra quarta. Obrigado. Boa aula. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite.